Olá pessoal, bom dia. Passando para a gente estudar um pouquinho para a nossa integradora, que vai ser na quarta-feira. Sem mais delongas, a gente já vai começar já o ferro. Vamos lá. Só lembrar que eu só tenho 7 perguntas. Dentre essas 7 perguntas, 5 objetivas e 2 discursivas, para falar de todo o conteúdo da prova. Primeiro, não terá cálculo nenhum, tá bom? Só abordei tudo de forma realmente teórica, mas está bem simples, tá bom? Vamos começar pelas teorias da administração. Que foi bem o iniciozinho, né? Que são as teorias da administração? É tudo que embasa todo o nosso período e que vai embasar toda a faculdade de vocês. Vamos começar pelo pai da teoria clássica, que é o Henri Fayol, aonde ele colocou o papel do administrador, só para pensar que quando surgiram essas teorias, as empresas eram, na verdade, corporações, eram fábricas que surgiram no fenômeno social por conta da descoberta da máquina a vapor, e aí foram se organizando pessoas que tinham capital, que tinham dinheiro para produzir bens, e as fábricas surgiram aí. Tá aí, o que se faz com isso? Como se administra isso? Daqui a pouco são pessoas trabalhando em sincronia. Quem manda, quem obedece? Qual é a estrutura? Precisa do quê? Qual o material? Quanto de dinheiro que precisa? Qual é o trabalho que tem que ser feito? Então, vieram autores teóricos que estudaram esse chão de fábrica. Isso é muito importante, tá? E vários desses ensinamentos e teorias são válidos até hoje. Então, vamos começar. Eu vou até mudar um pouquinho. Vamos começar pelo Frederick Taylor. O Taylor ele se preocupou com o trabalho em si, com a tarefa, com o desempenho da tarefa, com o desenrolar daquela tarefa sendo executada da melhor maneira possível. Então, o que ele colocou? Tem um tantão de coisa para fazer. Vamos dividir um pouco o trabalho aqui em partes de semelhança de atividades. Esse grupo faz isso, aquele grupo faz aquilo outro, porque são movimentos diferentes e em execução de tempos diferentes. Ele estudou a tarefa, o ambiente tarefa. Ele colocou a organização racional do trabalho. Ele colocou o que a gente chama até hoje de estudo de tempos e movimentos. Ele também colocou muito o conceito da eficiência e da eficácia, e a questão também da produtividade. E nessa parte de estudos de tempos e movimentos, ele colocou que o trabalho contínuo com o mesmo movimento repetitivo acaba não produzindo tanto efeito, porque nós, seres humanos, não somos uma máquina com alumínio, ferros e parafusos, né? Nós somos seres humanos e nos cansamos. Então, ele também ele fez o estudo da fadiga humana e colocando dentro desses estudos de tempos e movimentos, as pausas regulares, trabalha, descansa um pouquinho, trabalha, descansa mais um pouquinho, a produtividade era melhor. Então, essa parte do Fayol é muito importante de vocês saberem, tá? Desculpe, que é essa parte de estudo de tempos e movimentos para encontrar o método mais eficiente, tá? Para a execução de uma tarefa. Basicamente é isso. O outro autor que é extremamente importante, que é o Henri Fayol, ele fez muita contribuição para a nossa ciência da administração. Ele é o pai da teoria clássica da administração. Primeira coisa que ele falou é o que eu faço com isso? Né? Então, o que eu faço com isso é quem está gerenciando, o que tem que fazer? Tem que planejar as coisas, tem que organizar recursos, tem que liderar, dirigir pessoas para que as coisas sejam feitas. E ter um controle sobre essas execuções. Basicamente isso. A gente já volta a esse ponto. A outra coisa que ele colocou foram as funções empresariais, que são administradas. Né? Quais são as funções empresariais? Ele colocava que toda e qualquer empresa ou organização teriam 6 funções, obrigatoriamente. Hoje em dia a gente fala de 5, porque aglutinou finanças e contabilidade, mas o Fayol separava finanças de contabilidade. Mas você vai administrar recursos financeiros, recursos contábeis, as funções, né, recursos, funções, né, técnicas, que também vão ter a ver com os materiais, mercadológica, administrativa, as de segurança, que no caso é o nosso RH, ok? A própria parte da técnica tem a ver com a operação do trabalho, tá bom? Então, isso é muito importante. Aliás,
todo curso de administração de qualquer faculdade, ele é dividido nessas funções, tá? Só pensem nisso. A contabilidade é tão importante que fez também até uma faculdade específica, tá? A outra coisa que ele colocou foram os 14 princípios, tá? De administração, ok? Que dentre esses 14 princípios, que também tem divisão das tarefas, unidades de comando, existe a hierarquia, né? A cadeia escalar de autoridade, né? Os níveis hierárquicos, institucional, o tático e o operacional. Isso vocês vão ver nos 8 períodos da administração, com toda certeza, tá? E aí, pensando nessa parte aqui do planejar, organizar, dirigir, controlar o quê? Controlar o trabalho, tá? Mas baseado em quê? Você vai controlar o trabalho que está sendo executado de acordo com os parâmetros que foram definidos no planejamento. No planejamento é onde a gente cria os indicadores, os Key Performance Indicator, os indicadores-chave de desempenho, que serão controlados, checados, para ver se aquilo que está sendo executado está de acordo com o planejado. E tudo é mensurável. Não existe gerência sem medição. Esse é o ponto mais importante. Ainda falando um pouco do Fayol, mas trazendo ao momento presente, quando ele coloca a questão de hierarquia das funções empresariais, o foco do Fayol é a estrutura organizacional. A estrutura. Né? É organizar isso aqui de uma forma estruturada, que tem funções, existem cargos, existem departamentos, tem pessoas que mandam, tem gente que manda mais do que as pessoas que mandam pouco, tem pessoa que não manda nada e por aí se vai. Então, ele criou um elemento gráfico, né? Criou-se um elemento gráfico baseado nessa teoria clássica, que é o organograma. Grama é gráfico, organograma é um gráfico onde a gente consegue visualizar os órgãos de uma organização ou de uma empresa. Quer dizer, é uma representação gráfica da estrutura organizacional, ok? Dá para ver visualmente, tá? Olha só, dá para ver visualmente. É uma representação em que dá para ver direto os cargos, a hierarquia, a empresa como um todo. Isso que é importante, ok? E no meio disso tudo, você está dentro de um trabalho, que obrigatoriamente tem que ser um trabalho em equipe, voltado a processos de negócio, onde as pessoas se falam, onde as pessoas se comunicam. E existem vários tipos de comunicação, né? Quando a gente fala de comunicação da empresa, organizacional, uma comunicação organizacional, é fundamental o fluxo das informações agir de forma perfeita. Então, vamos pensar assim, existe de forma ascendente, que é de baixo para cima, quer dizer, dos níveis mais baixos até os mais altos. Existe cima para baixo, que é o contrário, né, da mais alta hierarquia para baixo, e existe lateralmente entre os departamentos. É só pensar de cima para baixo através de ordens, né? Daqui de cima para baixo é ordem. Vai te dar o comando e você vai agir enquanto funcionário. Existe baixo para cima, que é, foi executado. Feedback de retorno, né? De relatórios, que coisas estão sendo feitas, ok? Sugestões, olha, pode ser feito dessa forma. É bem importante saber o fluxo de horizontal, vertical e lateral, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Vertical de cima para baixo e lateralidade, horizontalidade, ok? Bom, e aí quando a gente volta, aqui um pouquinho, só tomar um pouquinho d'água rapidinho. A gente tem, só para voltar a falar um pouquinho sobre os indicadores de desempenho, que são as métricas, né? Não existe gerência sem a métrica, tá? Existem 3 tipos de indicadores, que a gente fala nesse nível mais operacional. Existem os indicadores de qualidade, onde a gente faz pesquisa com os nossos clientes para saber se eles estão gostando do nosso produto, para que a gente possa identificar falhas. São os de qualidade. Existem os indicadores de produtividade, que sempre vão se relacionar com a utilização de recursos. Recurso é matéria-prima, né, energia, tudo que se precisa para ser feito o produto. E existem os indicadores de capacidade, que sempre irão se relacionar com o tempo. Tempo disponível para atendimento, para produzir alguma coisa. É a capacidade produtiva, ok?
por isso aí se vai. É muito importante saber para que serve o KPI, para que serve esse indicador de desempenho, ok? Tem que saber o que vai ser feito, o que medir, o que vai ser avaliado, tá? Qual é o instrumento, tá? Qual o progresso do trabalho, tá? E isso tem que se alinhar ao objetivo estratégico, tá? E a partir daí também, desses indicadores se tomam decisões. Continuando, a gente já falou um pouquinho também de liderança. Vamos pensar nos estilos de liderança. Liderança autocrática, democrática, liberal. A autocrática, todo mundo sabe que o próprio nome, a pessoa é autocrática. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mais ou menos isso. Mas vamos lá, o autocrático, ele pode ser até uma pessoa educada, mas ele não vai permitir que você tenha pitaco nas decisões dele. É ele que vai comandar tudo, apenas da cabeça dele. É uma pessoa altamente centralizadora, ok? O democrático, ele é uma gestão participativa. Há um fluxo de dupla mão. Ele ouve a equipe, ele toma decisão junto, pede para avaliar junto, que é bem legal, né? O funcionário se sente fazendo parte do processo. E existe liberal, que é liberal demais, que a gente chama de laissez-faire. Esse agora, esse estrangeirismo é em francês. Laissez-faire. Ele delega muito, ele não tem muito controle da equipe, mas é liberal. Ele delega tudo, todas as decisões, tá muita autonomia, ok, é bom dar autonomia, tá? Mas ele tem que ter o controle sobre a equipe. Ele tem que ter o controle das coisas que estão sendo feitas. Então, assim, tem que tomar cuidado com o liberal. É legal? É. Numa equipe madura, é bem legal, tá? Vamos lá. Existe a situacional, onde que, na verdade, é o ideal. Você não é nem autocrático, você não é democrático nem liberal. Você está. Há momentos em que você tem que ser autocrático, há momentos que você pode ser democrático, há momentos que você pode liberar geral. Então, a situacional seria o melhor dos nossos mundos, ok? E aí eu quero que vocês estudem ainda para as discursivas. É bem fácil, hein? Bem fácil. Eu quero que vocês estudem a parte de comunicação e os ruídos da comunicação. Tá legal? O que é ruído, quais são os ruídos, tá? O ruído semântico, psicológico, tá? Organizacional, por aí se vai. E eu quero que vocês estudem as negociações, as técnicas de negociação. Ganha-ganha, perde-perde, perde-ganha, concessão. É por aí. É coisa simples, tá bom? Então, eu tenho apenas isso a dizer no nossa pequena revisão aqui. Vá por aí que vai dar de boa. Um beijo, vejo vocês na quarta-feira.